Como você tem notado, não é? A Reforma Protestante teve bastante desdobramento, né? Principalmente depois de Lutero, surgiram os dois grandes líderes, Zwinglio, que acabou morrendo em 1531, pouco tempo depois de iniciar o seu trabalho, inclusive numa guerra contra os católicos. E depois nós tivemos a figura muito forte de Calvino, né, em Genebra, que colocou ali realmente um protestantismo assim, a peso de braço de ferro, vamos dizer, né? E ele defendia a predestinação, algo assim muito complicado, porque dizia que a pessoa já nascia, né, predestinada para o céu ou para o inferno. Quer dizer, algo absurdo, porque nós encontramos bem claro lá na carta de São Paulo a São Timóteo, né, na primeira carta, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz a Timóteo que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Lutero defendia aí essa questão da predestinação e defendia com muita força, dizendo inclusive o seguinte, que quem era predestinado ao céu é aqueles que concordassem com ele, aqueles que, né, aceitassem aquela disciplina muito rígida, aquela moral assim puritana que proibia todo tipo de diversão, proibia todo tipo de divertimento em Genebra. Foi assim um tempo realmente muito duro em Genebra, né? E Calvino colocou tudo isso. Bem, mas depois nós tivemos outro desdobramento que foi mais importante para o protestantismo e muito pesado para a Igreja Católica, muito doloroso para a Igreja Católica, que foi o protestantismo chegar à Inglaterra. Você sabe que o rei Henrique VIII era um rei católico, não é? Que até 1534 era defensor da fé católica, assim, rigidamente, né? Radicalmente. Inclusive, Henrique VIII, ele escreveu uma obra sobre os 7 mandamentos, e os 7 sacramentos, melhor, e uma obra que foi considerada, inclusive, boa, e ele impediu o protestantismo de entrar na Inglaterra até 1534, mais ou menos. Mas, por causa de um problema de casamento, ele era casado com Catarina de Aragão, mas não conseguia ter filho com ela porque ela era estéril. Então ele pediu ao Papa Paulo III que declarasse nulo o seu casamento com Catarina de Aragão, para que ele pudesse casar com uma outra que ele já tinha interesse por ela, Ana Bolena. Mas o Papa não concordou, porque quando foi para Henrique VIII se casar com Catarina de Aragão, ele já sabia que havia aí, inclusive, um meio parentesco dele com Catarina de Aragão, e por isso foi pedido ao Papa uma autorização para eles se casarem. E o Papa deu autorização. Diz que era um pequeno parentesco que não comprometia a união dos dois, porque você sabe que a Igreja, em princípio, não quer o casamento de primos, mas o bispo pode autorizar, se ele perceber que não tem problemas maiores para os filhos, etc. Então, o Papa Paulo III autorizou o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Depois, ele quis que o Papa declarasse nulo. O Papa disse, não posso mais declarar nulo, já foi declarado legítimo, né? Bom, o que aconteceu é que Henrique VIII, um rei muito orgulhoso, muito poderoso, ele rompeu com a Igreja Católica e ele criou a Igreja da Inglaterra, ou seja, ele pegou a Igreja Católica que existia na Inglaterra, reuniu o parlamento da Inglaterra e ele se declarou chefe da Igreja Católica na Inglaterra. Só que aí essa igreja deixou de ser católica. Por quê? Porque deixou de ser unida ao Papa. Então começou a chamada Igreja Anglicana, que recebe também o nome de Igreja Episcopal em alguns lugares aqui, mais na América principalmente, né? Bom, esse episódio foi muito duro, porque Henrique VIII, então, aí passou a perseguir os católicos. Houve mortes terríveis, principalmente 2 grandes personagens, né? Um deles, Tomás Moros, o São Tomás Moros, que tinha sido chanceler, podemos dizer primeiro-ministro de Henrique VIII,
e que não concordou com ele, inclusive foi decapitado pelo rei Henrique VIII, porque não aceitou se separar do Papa e aceitar a linha de Henrique VIII. Inclusive, há um filme belíssimo que você pode assistir chamado, né, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que é a história exatamente de São Tomás Moros, que um outro cardeal famoso da Inglaterra, John Fisher, ambos foram condenados à morte por Henrique VIII na guilhotina por não concordarem com a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Católica em Roma.